Boa noite! Hoje é feriado de Corpus Christi e o Fala Rio Grande tá especial. Vamos falar sobre a tradição religiosa no Rio Grande do Sul. Tem uma entrevista exclusiva sobre a programação do Cristo Protetor e Encantado. E uma reportagem especial sobre um lugar onde a fé e a história de Porto Alegre se encontram. Eu sou a Natália Sattler e o Fala Rio Grande começa agora. Além de feriado, o Corpus Christi é uma data conhecida por fazer parte do calendário da Igreja Católica, mas outras religiões também o celebram. Para entender melhor sobre essa data e a importância dela, a nossa equipe conversou com o teólogo Francis Hoffmann, que também explicou sobre a forma que a festividade é realizada em outras expressões religiosas. Corpus Christi, que traduzido do latim significa o corpo de Cristo, é uma celebração que guarda a importância e a presença do corpo de Cristo na Santa Ceia ou na Eucaristia. Ele lembra justamente que Deus se faz presente em meio ao seu povo, não de qualquer maneira, mas da maneira como ele estabeleceu. A palavra ou a expressão o corpo de Cristo, portanto, é o que remonta à tradição da igreja desde o seu princípio, e fala justamente do momento em que Cristo mesmo instituiu a Santa Ceia, na chamada Quinta-feira Santa, que é um dia antes de sua morte. Nós conhecemos melhor, talvez, a Sexta-feira Santa, mas na quinta-feira, isso é na noite anterior ao dia de sua morte, Cristo estabelece a Santa Ceia e coloca, portanto, como memorial para que os seus discípulos se reúnam e celebrem essa festa, em que, de fato, Cristo se faz presente. Portanto, dito de modo bem simples, o Corpus Christi é uma celebração que procura trazer justamente a ênfase acerca da presença de Cristo na Eucaristia, na Santa Ceia. Portanto, em princípio, pelo menos, tem uma lembrança, o que remonta justamente, inclusive, à primeira comunidade cristã, reunida, em que os apóstolos estão reunidos em torno de Cristo na Quinta-feira Santa. Bom, quando nós falamos do Corpus Christi no sentido da celebração que nós temos, como por exemplo, temos no Brasil, por exemplo, essa data foi marcada, ou pelo menos instituída inicialmente, pelo Papa Urbano IV, dia 11 de agosto de 1264. A vontade do Papa Urbano justamente era de valorizar ou de expressar essa questão da presença de Cristo na Santa Ceia. Mas aqui, no século XIII, portanto, já há alguns desenvolvimentos com relação à interpretação sobre o significado da Santa Ceia, que aponta então para a festa em si do Corpus Christi, que nós temos e vemos, inclusive no Brasil, quando, por exemplo, temos o padre que sai à frente, né, com a Eucaristia, com o pão, no caso, e assim, que é a hóstia consagrada, no caso, né, uma multidão de fiéis acompanha ele nesse sentido. Bom, eu faço essa diferença justamente porque aqui no significado sobre o que é a Santa Ceia há uma diferença. Então, para dizer claramente, a festa de Corpus Christi, tal como nós vemos a Igreja Católica celebrar, bom, é uma festa que eles celebram, que eles entendem da maneira como eles assim a celebram. Agora, a questão sobre a presença de Cristo na Santa Ceia é algo que luteranos celebram, é algo que anglicanos celebram, inclusive ortodoxos também celebram essa presença de Cristo. Mas a festa de Corpus Christi, tal como nós temos no Brasil, de fato, essa é uma peculiaridade da Igreja Católica. As tradições, elas muitas vezes se interligam, né? E tem vários elementos que não são somente de uma tradição religiosa, né? Mas talvez a prática como nós vemos acontecer no dia a dia, de fato, acaba sendo mais atrelado a uma tradição religiosa. Então, como eu disse, a celebração de Corpus Christi, tal como a vemos no Brasil, sim, é uma celebração da Igreja Católica Romana. Inclusive, há esse costume de colocar as serragens no caminho, também, portanto, uma tradição da Igreja Católica Romana. E tem um significado
também em histórias bíblicas. Se nós lembramos, por exemplo, do momento, do dia em que Cristo entra em Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém, onde é que ele seria então morto, as pessoas, a multidão, estende suas capas ou ramos de palmeiras para que Cristo passasse por sobre essas suas capas. Esse é um sinal claro de como o povo reconhecia Cristo como o seu rei, aquele que estava chegando para governar, para estar junto com o seu povo. E nesse sentido, quando hoje católicos, então, colocam serragem, também procuram fazer essa mesma coisa, isto é, estão considerando Cristo como o seu rei, e por essa razão colocam essa serragem. Ah, o mais tradicional são serragens, de fato, né, coloridas, mas por vezes você vê também colocando pó de café, alguns até mesmo têm colocado de vez em quando tampinha de garrafa, coisas do tipo, que ajudam justamente a compor aqueles belos desenhos que nós vemos, né, que sempre estão ligados de uma forma ou de outra com aquilo que se tem na Eucaristia, na Santa Ceia, né, esse benefício que é entregue na Santa Ceia. Então, o significado teológico é esse, portanto, né, para considerar Cristo como o seu rei. Então, por isso que os padres, quando estão passando com a hóstia consagrada, eles passam por cima desses tapetes, né, para que então Cristo seja honrado com isso, né? Essa que é a ideia teológica daquilo que está ali acontecendo. Acho que é sempre importante nós, como sociedade, tentarmos compreender e entender em torno do que nós nos reunimos, afinal de contas, o que fazemos, ou por que fazemos o que nós fazemos. Você mencionou a questão da correria, né? Nosso corre-corre, a gente talvez vai de um lado para o outro e, de fato, temos muitas coisas para fazer, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar dos filhos, a gente tem que ver as pessoas que precisam de nós, a gente precisa cuidar do outro. Enfim, há muitas coisas a fazer e isso é justo, que as pessoas dediquem tempo para isso. Mas vale a pena sempre se perguntar, afinal de contas, por que nós fazemos o que nós fazemos? Ou qual é o sentido e qual o significado daquilo que nós fazemos? Como disse no início, é sempre importante lembrar e tentar recordar da presença de Deus no meio do seu povo, no meio das pessoas, né? E isso não é simplesmente uma invenção humana. Quando olhamos para o texto bíblico, quando olhamos justamente para o que a Bíblia nos ensina sobre a presença de Deus, vemos que, de fato, Deus se faz presente no meio das pessoas. E isso é sempre muito significativo. Deus se faz presente, inclusive, no meio de pessoas apressadas. Deus se faz presente também no meio de pessoas preocupadas, angustiadas, temerosas. Agora, Deus se faz presente do jeito que Ele escolheu se fazer presente. Quando lembramos, então, da Santa Ceia, este é o grande elemento que nos faz lembrar novamente dessa revelação de Deus. Deus se fez presente da maneira como Ele escolheu se fazer presente. E, embora nós luteranos aqui no Brasil não celebremos o Corpus Christi, ainda assim é um lembrete para todos nós de que a presença de Deus está no meio das pessoas, no meio de nós. A sua palavra continua a ser pregada, a igreja continua a abrir suas portas para quem quer que seja, para que lá se acheguem e possam ouvir a palavra de Deus. Sempre a maneira como Deus de fato vem confortar o seu povo e talvez nos fazer parar um pouquinho nossa correria, ou talvez durante a nossa correria mesmo, enquanto andamos de carro, pegamos nosso ônibus, andamos de metrô, ou saímos correndo pela rua, ou até mesmo quando estamos parados, podemos lembrar que de fato Deus se importa conosco. E Deus de fato quer que ouçamos a sua palavra. Quando a igreja tem as suas portas abertas e os cristãos lá estão orando, eles oram por essas pessoas também que estão correndo. Quando nós em casa nos preocupamos com aqueles que talvez fazem tantas coisas e nos preocupamos com esses também. Juntamos nossas mãos em oração para que esses também possam ser alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Por essa razão, nessa festa que vemos sendo celebrada pelo nosso país, né, que chegou aí de várias maneiras, mas que remontam ou trazem de novo um significado bíblico, que nos apontam para histórias bíblicas, para que a gente possa de fato estar mais atento para aquilo que Deus está fazendo. Por essa razão, mesmo sendo de tradição religiosa diferente do que os católicos,
respeito àquilo que eles de fato estão fazendo, porque eles querem buscar de fato um significado bem profundo e dizer e lembrar que Deus se faz presente em nosso meio. E por essa razão é importante ouvir a sua voz, ouvir aquilo que Deus está dizendo, ouvir e agir de modo digno, respeitoso em relação às pessoas que estão à nossa volta também. Fala Rio Grande vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai conferir a programação especial do Cristo Protetor e Encantado e uma reportagem sobre um lugar onde a fé e a história de Porto Alegre se encontram. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui! Fala Rio Grande está de volta e olha, em Encantado, no Vale do Taquari, o Cristo Protetor foi palco de uma celebração especial de Corpus Christi. A diretora logística do complexo religioso, Vanessa Goldoni, falou sobre a programação. O Cristo Protetor, ele começa a sua construção lá em 2019. Né? Anterior a isso, nós tivemos aí a ideia trazida pelo padre João Granzotto. Trouxe a ideia, então, para o então vereador na época, o senhor Adroaldo Conzatti. E o senhor Adroaldo Conzatti, ele se colocou à disposição para ser prefeito do município e lançou a construção do Cristo Protetor. Ele lançou a ideia para a comunidade e, na época, inclusive, ele virou motivo de chacota. As pessoas duvidavam que isso não iria acontecer. E o senhor Adroaldo dizia, não, nós vamos construir o maior Cristo do mundo sem dinheiro público. Então, imagina, né? A comunidade, ela se perguntava, tá, mas como que isso vai acontecer? Bom, o senhor Adroaldo ganhou a eleição, 2 anos depois que ele ganhou a eleição para prefeito, então as pessoas começaram a questionar. E o Cristo, não ia sair o Cristo? O senhor Adroaldo, muito visionário, na época já fez alguns contatos com os empresários aqui da nossa cidade e fundou a Associação Amigos de Cristo de Encantado. Bom, fundando a Associação Amigos de Cristo de Encantado, ela tinha, então, a pretensão de construir o monumento. Aí, eles começaram, então, a se organizar, a fazer reuniões e pensar de que forma iriam fazer essa captação, já que não poderia ter verba pública. O primeiro terreno aqui, ele foi doado por 4 amigos trilheiros, então já tinha um ponto, né, da onde a gente iria começar. Bom, eles começaram, então, a construção e, no momento de pandemia, onde a vida ela era incerta, ergueu-se os braços e a cabeça do Cristo. Antes disso, o senhor Adroaldo veio a falecer. Ele acabou nos deixando antes do içamento da cabeça e dos braços. Só que quando Cristo foi içado, ele ficou conhecido nos 4 cantos do mundo. Ele virou notícia nacional e internacional. E aí, no próximo final de semana do içamento, nós tínhamos cerca de 5.000 pessoas tentando acessar. Você imagina que Encantado é uma cidade com 23 mil habitantes. Então, nós tínhamos 5.000 pessoas tentando acessar o complexo, onde nós já tínhamos guarda 24 horas, porque era um espaço de obras e era de responsabilidade da Associação Amigos de Cristo. E as pessoas, elas queriam contribuir de alguma forma, porque elas sabiam que aqui não tinha dinheiro público. Então, a associação prontamente já se reuniu e se organizou para iniciar as visitações conduzidas, sempre prezando pela segurança das pessoas que aqui vinham. Então, as visitações começaram em 8 de maio de 2021 e nós atendíamos, Suelen, somente em finais de semanas e feriados. Por quê? Nós temos aqui, agora está tudo asfaltado, só que nós tínhamos 2,4 quilômetros de estrada de chão. Então, durante a semana, a prioridade eram as obras, e no final de semana, então, como não tinha obras acontecendo, a gente dava prioridade para atender as pessoas, os peregrinos, e ali a gente já via a movimentação das pessoas que vinham de muito longe para fazer promessa para o Cristo.
Eu lembro que em um dos primeiros dias que nós estávamos trabalhando, veio uma família de São Cepé, que eles vieram para fazer pedido pela saúde da matriarca da família. Né? Então ali a gente já começou a ver um movimento de fé, de peregrinação. Bom, passado isso, nós tínhamos também as questões de quando chovia, as pessoas já tinham se organizado para vir, ônibus, excursões, e a gente acabava entrando em contato e pedindo para as pessoas não virem. E muitas vezes eles abandonavam o ônibus, carro na estrada, e eles vinham a pé. Na entrada, bem lá na entrada, onde iniciava toda essa parte de chão, nós colocávamos as placas, proibido acessar, mas não adiantava. Então, nós tínhamos que rebocar muitos veículos, porque o pessoal queria, eles queriam chegar perto do Cristo, eles queriam conhecer a obra. Né? Então, foi tendo todo esse movimento, e aí sim veio a ajuda do governo do estado e do prefeito municipal para fazer o acesso de 2,4 quilômetros, que hoje é asfaltado. Então, foi uma ação do governo do estado e do município. Passado tudo isso, nós tivemos, então, toda a questão da pandemia, tivemos a dengue, tivemos as catástrofes climáticas, onde aqui a nossa região ela foi muito atingida. E nós vínhamos numa média de 10 mil visitantes mês antes das enchentes. Aí, com as enchentes, as nossas visitas foram a zero, e aí a gente começou uma retomada lenta. Quando começou a vir o movimento novamente, nós tivemos a enchente de maio, que daí foi bem pior, porque nós perdemos, inclusive, os acessos, né? Perdemos muitas casas, teve deslizamento, mas perdemos os acessos, então as pessoas elas não tinham nem como chegar. Aí começamos então lentamente a retomar as visitas, e no dia da inauguração do Cristo, dia 6 de abril, também ficaram prontas as pontes que dão acesso aqui ao nosso município. Então, em abril, a nossa movimentação ela já foi para 42 mil visitantes. E maio, ela se manteve em 44 mil visitantes também. Então, um movimento muito bacana, porque agora a gente atende de terça a domingo. A gente não atende só em finais de semana, a gente atende de terça a domingo. E é bem importante a gente ressaltar que o Cristo, qual é o movimento que ele traz, né? Qual a característica das pessoas que aqui vêm? As pessoas elas vêm aqui pela fé. Algumas pessoas vêm pela experiência, sim, elas vêm pela foto, elas vêm para ver o monumento, sim, isso também nós temos. Mas a maioria da nossa comunidade, elas vêm, os visitantes, os peregrinos, os caminhantes, eles vêm para isso, eles vêm para fortalecer a fé, né, para fazer um momento de reflexão. Nós temos aqui dentro do complexo, nós temos a Capela São João Batista Scalabrini. E a Capela São João Batista Scalabrini, ela é toda envidraçada e fica em meio à mata nativa. Dentro dela, nós temos então 2 fragmentos que são muito importantes. Nós temos o fragmento da mão direita do Cristo, que foi levada para o Vaticano, para a bênção do Papa Francisco, em agosto de 2023. E nós temos um relicário com os fragmentos de São João Batista Scalabrini, que também está exposto aqui para a contemplação dos peregrinos. E aí, então, nós pensamos em todos esses elementos para fortalecimento da fé. Nós temos a fonte dos 12 apóstolos, nós temos o caminho dos salmos, nós temos o velário, né? O velário também que é um local de concentração, de reflexão, meditação, onde as pessoas elas trazem a sua vela, elas vêm especial para fazer algum pedido. Então, a gente está vendo toda essa movimentação de fé mesmo, né? De reforçar a fé, a espiritualidade. Agora também nós teremos a questão das caminhadas, que são os caminhos do Cristo protetor. Então, nós temos vários caminhos já, onde o pessoal está se organizando. Tem caminho de Cristo a Cristo, tem outros caminhos que saem de Caravaggio, que chegam até o Cristo protetor. Então, uma mobilização não é só de Encantado, a mobilização é do Vale do Taquari inteiro. A gente costuma dizer que o Cristo ele não é de Encantado, né? O Cristo ele está em Encantado, mas o Cristo ele é do Vale do Taquari, ele é do Rio Grande do Sul. Nós temos já mais de 420 mil pessoas que nos visitaram, de maio de 2021 até o momento. E mais de 61 países já estiveram aqui. Então, a gente tem muitas histórias lindas para poder compartilhar com as pessoas, pagadores de promessa, pessoas que
que vêm, que são devotos mesmo. Agora, esse final de semana nós estávamos comentando, uma senhora veio pagar uma promessa, mas ela se emocionou tanto quando ela chegou aqui na frente do pórtico, que ela acabou precisando de atendimento médico. Né? Então, a emoção, a energia, a positividade que nós colocamos aqui, ela é muito grande. E a Associação Amigos de Cristo, Suelen, ela é uma associação sem fins lucrativos. Né? Nós não temos divisão de valores nem presentes e nem futuros. Nós trabalhamos em prol da comunidade. Nós temos um empréstimo bancário, onde a gente usa a bilheteria sim para arrecadação, para a gente poder fazer a quitação disso. E posterior, o excedente, nós pretendemos ajudar entidades com os mesmos fins que nós temos, né? Entidades filantrópicas que possam fazer o bem, não só aqui de Encantado, né? Mas qualquer entidade que a lei permita que a gente possa ajudar, que tenha um projeto bacana e que a gente consiga alcançar, a gente pretende estender a mão. O Cristo, ele veio para isso. O Cristo protetor, ele é uma das maiores estátuas de Cristo do mundo, ele tem 43 metros e meio. Assim como dizia o seu Adroaldo, que foi o nosso visionário, deixou um belo legado para toda a comunidade, uma pessoa que sempre auxiliou em todas as frentes. Ele dizia que Encantado iria ser conhecido nos 4 cantos do mundo, né? E de fato, Encantado hoje é conhecido nos 4 cantos do mundo por ter uma das maiores estátuas de Cristo do mundo, com 43,5 de altura, então com os braços arqueados em formato de abraço, em formato de acolhimento, acolhimento de toda uma comunidade, de todos os seus visitantes. Um Cristo jovem, né? Se você for olhar a fisionomia dele, o nosso escultor, ele é um cearense, Marcos Moura, filho do seu Genésio Moura, que também é conhecido pelos lindíssimos trabalhos que ele tem feito no Brasil. Então, ele foi muito feliz nos detalhes. Nosso Cristo protetor, ele tem todos os detalhes, né? A gente consegue ver o semblante, as mãos dele, a gente consegue ver, ter a sensibilidade, né, de toda a imagem. E ele tem também, Suelen, no seu interior, ele tem um elevador que ele leva aos 33 metros de altura. E lá em cima, quando você chega, tem o coração de vidro. Então, as pessoas vão poder chegar até o coração do Cristo e vão poder contemplar a beleza da nossa cidade. A previsão de funcionar o elevador vai ser agora, a partir do mês de julho. A data ainda a ser definida, mas a gente já está trabalhando com a questão da segurança, né? Porque a gente sempre preza pela segurança dos nossos visitantes. Eu quero deixar aqui o convite para quem não conhece o Cristo Protetor, quem não conhece Encantado, o Vale do Taquari, que vocês venham para cá, que vocês venham conhecer o Vale do Taquari, é lindíssimo, tem belas opções, né? Então nós temos a questão da hotelaria, a gastronomia, o pessoal, os empreendimentos se organizando para bem receber. Nós somos reconhecidos pelo acolhimento. E eu quero salientar aqui também, Suelen, que uma das dúvidas que as pessoas muito nos procuram é sobre acessibilidade. Mas eu tenho a minha mãe, o meu pai, a minha avó com tal idade, eles precisam de acessibilidade, não conseguem caminhar. O complexo, ele é preparado para isso. Tá? Todo complexo, ele tem acessibilidade. Nós temos aqui internamente os carrinhos de golfe, então quando a pessoa não consegue caminhar, cadeirante, que tem algum outro problema de saúde, alguém especial, nós temos o carrinho à disposição e os nossos colaboradores à disposição. Para quê? Para que todas as pessoas que cheguem até o complexo, elas tenham uma excelente experiência. Se o objetivo é chegar perto do Cristo, próximo do Cristo, na frente do Cristo, contemplar toda a nossa cidade, contemplar o monumento, fazer os seus pedidos aqui, toda a nossa equipe ela é bem preparada para poder receber e acolher a todos. Então, quero deixar aqui o meu convite para quem ainda não conhece, que venha nos conhecer. E quem esteve aqui já 1, 2, 3, 4 vezes, quando nós estávamos em obras, que a gente tem muitos visitantes assim, que já vieram várias vezes, eles têm todas as fotos já das etapas do projeto. A gente deixa o convite também, agora nós estamos com o complexo pronto, com área de alimentação, com lojas de souvenir, né? Então, para bem receber a todos que chegam até aqui. E agora a gente vai conhecer um dos lugares que ajuda a contar a história da capital dos gaúchos. É a Catedral Metropolitana, que está diretamente ligada à fundação da cidade, antes mesmo dela se chamar Porto Alegre. Imponente e majestosa,
pode ser vista de vários pontos da cidade. É ainda mais impressionante quando admirada de perto. A Catedral Metropolitana é um dos cartões postais da capital e patrimônio histórico do Rio Grande do Sul. A construção da catedral começou em 1921, mas ela só ficou pronta 65 anos depois. O projeto é do arquiteto italiano João Battista Giovenali. Um fato curioso é que ele nunca esteve em Porto Alegre. Fiscalizava a obra por meio de correspondências, fotografias e telegramas. Mas a história da paróquia Madre de Deus começou muito antes. Está diretamente ligada com a fundação de Porto Alegre. O núcleo da cidade começa como um núcleo religioso, com o Porto dos Casais, com os casais açorianos, em março de 1772. E depois a gente tem toda uma evolução desse núcleo, desse povoado, e aí Porto Alegre começa a se expandir muito, a se desenvolver bastante. Então, no início do século passado, do século XX, eles sentem a necessidade de fazer uma nova catedral. Tinha a catedral dedicada inicialmente a São Francisco das Chagas, depois ficou Mãe de Deus, mas era uma catedral barroca, era pequena, então eles passam a trabalhar no projeto, 2 projetos, foi escolhido o João Battista Giovenali, um italiano. Ela é no estilo renascentista, eles dizem, fazem referência ao primeiro movimento do renascentismo, na questão de arquitetura, de construção. E ela é uma cópia no sentido literal da Basílica de São Pedro, numa escala menor. Uma das mais belas obras arquitetônicas da cidade, toda revestida de granito rosa, também conhecido como pedra porto-alegrense, por ter sido extraído de pedreiras da zona sul da cidade. Na fachada, mosaicos feitos de cristais vindos da Itália, cuidadosamente elaborados por artistas do Vaticano. No altar, uma figura amorosa recebe os fiéis. De fato, como filho, você não vive sem mãe, né? Então, na dinâmica da religiosidade, eu acho que isso dá para nós aqui um sentido muito profundo para a fé das pessoas. E a catedral, ela tem esse aspecto, ela é silenciosa, você entra, ela, apesar de ser grande, de ser um espaço imenso, ela te convida a uma interiorização, a oração, você naturalmente baixa a cabeça, reza, né? O silêncio, ela é muito gostosa nesse sentido. Então, eu acho que Maria, que diz nos evangelhos que meditava tudo no seu coração, né? Dos mistérios de Deus, cai perfeitamente bem aqui como padroeira da nossa catedral. Aqui ficava a antiga cripta, uma espécie de capela subterrânea onde aconteciam celebrações religiosas e eventos da comunidade. Hoje em dia o espaço se chama Salão Nobre, é onde funciona o café da catedral. E olha que interessante, nas paredes ficam placas de mármore com os nomes dos fiéis que contribuíram na construção da paróquia. Cada um deles doou um conto de réis. Construída com auxílio da comunidade e para ela. A catedral é um espaço de acolhimento e nada mais acolhedor do que tomar um bom café e apreciar a beleza da paróquia e dos jardins. Não imaginávamos que seria esse sucesso como foi, que as pessoas estariam tão ansiosas para vir aqui, estar aqui conosco. A gente abriu para que todo mundo tivesse acesso a esse espaço, conhecesse um pouco mais da nossa arquitetura, da catedral em si, né? Esse sossego, como o padre falou, né? Que a própria catedral internamente ela proporciona isso para as pessoas quando entram na igreja. Aqui no Jardim da mesma forma, é um espaço silencioso no centro da cidade, e então se transforma num espaço acolhedor. E o cardápio do café da catedral é tão encantador quanto o espaço. São opções deliciosas para curtir uma tarde tranquila em um dos lugares mais bonitos e cheios de significados da nossa capital. Fala Rio Grande de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã a partir das 18 horas. Um bom restinho de feriado.